esse negócio do Fora do Eixo, Olavo? Por alto, mas já é o suficiente para ficar impressionado, né, com a profundidade da miséria que essa coisa reflete, né? Você sabe que eu, de uma certa forma, eu confesso uma coisa a você, me sinto corresponsável dessa coisa ter brotado dessa maneira que aconteceu toda Fora do Eixo, porque, tipo, em 2002, 2003, eu estava editando uma revista com CDs, a Outra Coisa, que eu lançava artistas alternativos, e tive acesso ao Ministério da Cultura. E como estava começando a florescer a cena independente no Brasil, havia o seguinte: o mainstream tinha o jabaculê de rádios e todo um segmento já estratificado de artistas e vigorando toda uma cena nova, muito criativa, e festivais de música eclodindo no Brasil inteiro. Eu comecei a ter uma plataforma que era a revista, que lançava artistas novos. Achei por bem, por aquela via do Ministério da Cultura, chamar alguns elementos dessa cena para ver se a gente podia fortalecer uma espécie de classe média artística, né? Para dar um certo poder aquisitivo, já que tinha um público, já que tinha plataforma. Só que eu cheguei a tocar, inclusive, eu acabei virando um certo ícone da música independente no Brasil há uns 10 anos atrás, mas era tudo muito precário. Eu cheguei até a ficar hospedado num puteiro, lá em Goiânia. Eu falei, pô, ninguém merece, né, ficar carregando os equipamentos nas costas. Então, a gente... É melhor do que em certas igrejas. O quê? É melhor do que em certas igrejas. Pois é. Mas aí o que aconteceu? Eu peguei esse pessoal que era um dos promotores, né, desses festivais. Eles entraram no Ministério da Cultura, se associaram ao Capilé, que estava vindo de Cuiabá, e a coisa eclodiu, né? Agora, estava conversando... Um dos parteiros do monstro. Pois é, eu me sinto... E agora diz que é uma coisa imensa, que esse pessoal está dominando a indústria dos shows, essa coisa toda. Mas agora tem uma coisa muito interessante. Eu acho que eu falei com a Roxane sobre essa lei do ECAD, que tem uma coisa que dá fecha um círculo. Tem uma lei agora do ECAD, que na verdade é muito suspeita, porque apareceu aquela panelinha do Caetano, o Gil, a Flora Gil, a Paula Lavigne, o Roberto Carlos apareceu fantasmaticamente, o Chico, todo o pessoal que ganha muito do ECAD. E juntos com o Ronaldo Lemos, que ele é um advogado do Creative Commons, aqui no Brasil também, ele trabalha na Fundação Getúlio Vargas, e aí começa a fechar esse círculo, que tem o pessoal da Regina Casé, do Esquenta, que é o Bruno Torturra, que era redator do Regina Casé, com o Hermano Viana, que é amigo e sócio no Overmundo, que é um site do Creative Commons com o Ronaldo Lemos, que escreve também da Globo para a Regina Casé. Então, e de repente eu estou sabendo que esse Pablo Capilé, ele seria, com essa lei do ECAD, um dos nomes cotados para presidir um novo órgão do Ministério da Cultura, que teria 200 cargos a mais comissionados, para vigiar o ECAD. Você está entendendo? Agora, ele é declaradamente um sujeito que diz que o Fora do Eixo é contra os direitos autorais. Seria incoerente da nossa parte, dentro do circuito Fora do Eixo, acreditar no autor. Porque aí a gente conseguiria acreditar também que uma empresa poderia estar dentro da rede trabalhando como um coletivo, mesmo sabendo que o objetivo dela é o lucro. O objetivo do autor, da forma com que é colocado, é o lucro. Porque se o objetivo dele não é ganhar mais do que outro com aquilo ali específico que ele fez, velho, ele não tinha por que, sabe, defender essa propriedade. Então, a grande diferença é que não existia interesse da era analógica que a informação chegasse na ponta. A era digital só funciona com a informação chegando na ponta. Que isso cabe para todas as discussões em relação à propriedade intelectual. O Fora do Eixo, por exemplo, defende muito fortemente que não tem que existir direito autoral.
Direito autoral interrompe um fluxo de conhecimento que fatalmente a era digital não vai aceitar. E então fecha-se aí um círculo, né, de todo o mainstream brasileiro com esse pessoal do Fora do Eixo, agora, todos mamando na Lei Rouanet, né? Esse que eu acho interessante. Uhum. E uma coisa que eu gostaria também de te perguntar, pelo que eu tenho visto, lido sobre o Capilé, isso eu estava falando com o próprio Alex Brum agora, me parece que, pode ser que eu esteja muito enganado, mas me parece que há uma tática muito de práticas ortodoxas, assim, de doutrinação, e eu perguntaria, será que quem seria que estaria por trás desse cara, ou simplesmente ele está tendo uma inspiração metafísica, mas as características de atuação deles, dos coletivos, todos indicam uma certa ortodoxia comunista mesmo, sabe? Bom, deixa eu tentar enquadrar isso aí dentro de uma perspectiva mais geral, de estratégia comunista tradicional. Pelo menos desde os anos 20, 30, o movimento comunista existe internacionalmente, ocupa todos os quadrantes da Terra, e tem uma série de procedimentos que são típicos e são repetitivos. Um deles é o seguinte, primeiro você infiltrar agentes em todos os pontos do sistema e dominar o sistema por dentro. Depois que você o domina por dentro e o usa como instrumento de desinformação, daqui a pouco explico direito o que é desinformação, aí você cria um movimento alternativo contra o establishment, dizendo que ele representa o capitalismo, o imperialismo, etc, etc. Mas são eles mesmos que estão dos dois lados. Por exemplo, aqui você tem, o New York Times, ele é um órgão de desinformação comunista desde os anos 30. Você deve se lembrar aquela série de reportagens do Walter Duranty, que negava que existisse o problema da fome na Ucrânia, quando estavam morrendo 8 milhões de pessoas lá. Até hoje, a sala Walter Duranty está lá intacta no New York Times, embora o cara já tenha sido desmascarado. O New York Times sempre se prestou a isso. Ao mesmo tempo, existe uma mídia alternativa criada por eles mesmos, que é contra o New York Times. De modo que você sempre bate com as duas mãos. Isso é universal no movimento comunista. Falando, por exemplo, deixa eu explicar como é que funciona o negócio de desinformação. O pessoal confunde desinformação com falsa informação. Falsa informação é, por exemplo, se um jornal em Moscou publica uma mentira contra o governo americano. Isso é falsa informação. A falsa informação é facilmente desmentida, porque vem de alguém que é notoriamente inimigo, notoriamente hostil. A desinformação só começa quando você divulga a fonte, divulga a falsa notícia, por um canal que é confiável para a vítima. Por exemplo, se você conseguir publicar a mesma coisa no New York Times ou na CNN, aí virou desinformação. Vou te dar um exemplo concreto, real, um caso real. Você lembra a história do Papa de Hitler? Né? Essa história apareceu pela primeira vez na Rádio Moscou em junho de 1945. Então, acusando o Papa Pio XII de ser um colaborador de Hitler, quando na realidade o Papa Pio XII era o único governante do mundo que havia protegido os judeus durante a guerra. Aquilo saiu na Rádio Moscou, ninguém ligou, foi desmascarado imediatamente, e imediatamente várias organizações judaicas avançaram para defender o Papa, o Albert Einstein fez declarações a favor do Papa, o rabino-chefe de Roma se converteu ao catolicismo e adotou o nome de Eugênio em homenagem ao Papa, e aquilo passou. Passados 30 anos, a mesma difamação, a mesma calúnia veio através da peça de um autor da Alemanha Ocidental, Rolf Hochschild. A peça se chamava O Vigário. E logo depois veio através desse livro do John Cornwell, que chama O Papa de Hitler. Então são fontes ocidentais. Aí a coisa virou uma onda mundial. Para você ver a diferença de poder entre a falsa informação e a desinformação. Uma vez que você compreendeu este conceito, você entenderá que, bom, existe uma série de... O pessoal confunde muito falsa informação com desinformação, mas quando tem alguma ideia já do que é desinformação, faz uma segunda confusão pior, que é achar que a desinformação é uma arma usualmente empregada pelos dois lados. Então, assim, os comunistas faziam desinformação contra os Estados Unidos faziam desinformação contra os comunistas. Isso é impossível.
Porque a desinformação supõe a sua capacidade de você colocar os seus agentes nos postos de confiança do inimigo. Portanto, por exemplo, os órgãos de mídia e assim por diante. Ora, na União Soviética, todos os órgãos de mídia eram controlados pelo governo. Então, nenhum deles publicaria nem meia linha contra o governo. Ao passo que nos Estados Unidos e no Ocidente, você criticar o seu próprio governo é considerado até uma coisa meritória. Então, quer dizer, desinformação é um instrumento que foi usado exclusivamente pelos comunistas. Nunca ao contrário. Desinformação é, vamos dizer, a arma principal dos comunistas desde a década de 30, pelo menos. E continua usando a mesma coisa. Ora, uma das técnicas de desinformação é exatamente você criar um falso conflito. Como, por exemplo, durante o tempo da ditadura, se você investigar quem dominava os jornais, quem dominava os órgãos de mídia, era tudo gente de esquerda. E, ao mesmo tempo, o pessoal da esquerda também fazia a chamada imprensa nanica, dizendo aqui nós vamos publicar o que a mídia imperialista não publica. Então, eles dominavam os dois lados. Este caso que você está falando, do show business, é a mesma coisa. Quer dizer, você domina o sistema e você domina a oposição ao sistema. Então, é claro que o problema não é nem o sistema e nem a oposição ao sistema. O problema é que tudo está articulado a serviço de um movimento político que está agindo de uma maneira sorrateira, tá certo? E com finalidades que não são declaradas, não são abertas. Tá certo? Então, é uma empulhação gigantesca. E essa empulhação, ela é crônica, ela é estrutural, ela já se impregnou na cultura do Ocidente e o pessoal se acostumou com isso. Eu vou lhe dar um exemplo. Isso é verdade. Quando teve a guerra do Iraque, o pessoal publicou que os americanos haviam bombardeado o museu de Bagdá e destruído milhares de obras de arte preciosíssimas. Isso saiu no New York Times, saiu na CNN, saiu na imprensa ocidental inteira. Quando terminou a guerra, viu-se que não tinha acontecido absolutamente nada disso, que ao contrário, os americanos haviam preservado todas as obras, nada se tinha perdido. Só que daí isso sai num desmentido de 10 linhas, depois da coisa ter virado um escândalo mundial. Então, quer dizer, desinformação é você usar a fonte de confiança do seu inimigo para divulgar algo contra ele. Nem só através de imprensa. Existem dois tipos, dois níveis de desinformação. O primeiro é esse de imprensa, de mídia, né? Mídia, show business, cinema, etc, etc. O segundo é aquela que atua em nível de governo. Então você não vai colocar desinformação num jornal, você vai colocar num relatório técnico, num parecer do diplomata, de modo a influenciar diretamente o governante sem passar pela opinião pública. O exemplo mais característico é quando a Rússia estava em dificuldades, invadida ali pelas tropas alemãs, e precisava urgentemente de um descanso. E esse descanso foi obtido da seguinte maneira: havia um assessor do Franklin Roosevelt, que era o homem de confiança do Roosevelt, o guru do Roosevelt, tão de confiança que morava na própria Casa Branca, e que era um sujeito pago pela KGB. E esse sujeito foi alimentando o Roosevelt com falsas informações e passando as falsas informações para o próprio governo japonês, que ele falava japonês de trás para dentro, de modo a criar uma situação de hostilidade entre os Estados Unidos e o Japão, o que acabou resultando no bombardeio de Pearl Harbor e na entrada dos americanos na guerra. Que para a cortina de fumaça com a política com os russos, né? Exatamente, quer dizer, estava salvando os russos. Daí para dentro, você vê, os Estados Unidos passaram a ajudar a Rússia muito mais do que ajudavam os outros aliados, muito mais do que ajudava a própria Inglaterra. Eles concederam ao governo russo vantagens que eles não concediam às próprias forças armadas americanas. Porque esse fulano que se chama Harry Dexter White, ele convenceu o Roosevelt de que o essencial era defender a Rússia. Isso aconteceu, quer dizer, o caso de Pearl Harbor foi inteiramente fabricado. Quer dizer, hoje em dia conhece essas coisas, porque agora abriu os arquivos de Moscou, durante um tempo ficaram abertos, apareceram milhões de documentos, então hoje a gente conhece a história desse período, mas conhece 50 anos depois. Tá certo? Então, essas operações, no instante que elas estão acontecendo, só quem entende isso é o especialista, o estudioso, o cara que está por dentro da coisa. Para o público em geral, isso parece tão rebuscado que parece inverossímil. Então eles vão dizer, é teoria da conspiração, etc, etc. Bom, se você quiser tirar dúvida, você espera apenas 50 anos, e aí você saberá tudo. Você saberá quem criou a operação de ocupar o ECAD por dentro, de ocupar a Rede Globo por dentro, e etc, etc. E quem criou também, por outro lado, vamos dizer,
indústria alternativa, colocando lá o Pablo Capilé, etc. Só advirto que eu ouvi pelo YouTube, né, eu não sei se ele é atual presidente do PT, mas foi presidente do Rui Falcão, que é um dos homens mais espertos desse meio, né, fazendo os maiores louvores do Pablo Capilé. Quer dizer, o Pablo Capilé é um instrumento essencial. Não é isso? E o que é o Rui Falcão? O Rui Falcão é o Partido Comunista. Se é o Partido Comunista hoje não tem mais nome, ele não concorre eleitoralmente, ele é apenas, vamos dizer, o órgão central, praticamente invisível, que está por trás de tudo isso. Quer dizer, é o bom e velho Partido Comunista. Talvez sem nome, atualmente sem nome. Depende só do marqueteiro. Nós temos vários tipos de militantes nas redes sociais. Você tem hoje os grandes blogueiros, você tem os blogueiros voluntários, você tem aqueles que estão mais estabelecidos, como Nassif, Paulo Henrique, Rovai, o do Viu Mundo, né? Como é que é o nome dele, do Viu Mundo? O Azenha. E você tem os hackers, que nós não trabalhamos com eles. Aliás, fomos vítimas agora, quando tiraram o site do PT do ar. Então, não há controle. Quanto mais espaço, quanto mais liberdade houver, mais eles difundem. E nós estamos tomando contato agora com experiências interessantes, como jovens que fizeram a campanha de difusão e mobilização também de apoiadores, que é o que mais está me interessando no momento, que é ter militantes que a gente possa discutir com eles, como é o caso agora desse companheiro da Casa Fora de Eixo, Pablo Capilé,